Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão confirmando aí a saída de mais um jogador do nosso time. Vamos falar aí do goleiro Thiago Rodrigues, que deixou o Vasco. Vamos falar também aqui da situação de reforços. O Vasco está buscando reforçar a equipe para a próxima temporada. Está de olho em um atacante colombiano e também em um lateral direito. Vamos falar também muitas outras coisas aqui no nosso canal. Léo Matos, Marlon Gomes e Andrei Santos. Fiquem aí até o final, mas antes já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, muito obrigado a todos vocês. Vamos aí em busca de 180 mil inscritos. Compartilha com seus amigos vascaínos aí para ajudar demais o nosso crescimento. Muito obrigado a todos vocês. Bom, pessoal, o goleiro Thiago Rodrigues não ficará no Vasco em 2023. Nesta quarta-feira, o clube e o empresário do atleta decidiram que o melhor caminho é o goleiro buscar uma nova equipe em 2023. O Thiago tem vínculo até o fim desse mês, mas existia uma cláusula aí no seu contrato que estabelecia um gatilho de renovação automática em caso do acesso do Vasco, né? Isso aconteceu, mas ambas as partes entenderam que o melhor caminho seria não exercer essa renovação automática e encerrar a relação entre o jogador e o Vasco. O empresário do jogador, que inclusive é irmão também do goleiro, ele falou que conversou algumas semanas e voltaria a falar novamente com o Paulo Brax. E na conversa de ontem foi decidido para ambas as partes que o melhor era a saída do goleiro do Vasco, né? O Thiago Rodrigues foi aí peça fundamental, pelo menos no início da Série B, né, no Vasco, né, salvou o Vasco em muitos jogos, só que na reta final o futebol dele desapareceu, ele foi muito mal, entregou muitos jogos, né, aquele jogo contra o Grêmio, aquele gol ridículo que ele tomou, a bola desviou ali no quinteiro, né, mas enganou ele totalmente, ele fez uma cena ridícula ao tomar aquele gol, e sem falar que era só chutar fora da área que a bola entrava, né. Goleiro muito questionável pelo torcedor vascaíno e o nada mais justo do que ele sair do Vasco. Concordo plenamente com a saída do goleiro. Poderia sim incluir nessa barca e o Edmar, que infelizmente ficará por mais um ano no Vasco, né? De acordo com o Globoesporte.com, muito provavelmente o Thiago Rodrigues ainda irá se apresentar no próximo dia 12 em respeito ao contrato que ainda está vigente com o clube. Mas as partes já concordaram que assim que o Thiago tiver um novo clube definido, haverá sua liberação imediata por parte do Vasco. O jogador que chegou ao Vasco em janeiro disputou 50 jogos nessa última temporada e com certeza não caiu nas graças do torcedor vascaíno e vai seguir o mesmo rumo de alguns jogadores que já deixaram o Vasco, como por exemplo o atacante Raniel. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da saída do goleiro Thiago Rodrigues do Vasco, confirmada aí pelo clube. O Vasco não irá continuar mais com o jogador em 2023. Ainda falta resolver a situação do Yuri Lara, que está também a um passo de deixar o Vasco. De acordo com as informações, um clube do Japão está interessado no jogador e esse clube é um clube que voltou da segunda divisão para a primeira divisão lá no Japão, né? Muito possivelmente pode ser o Albirex Niigata ou talvez o Yokohama FC, que foram os dois clubes confirmados aí até o momento para a primeira divisão do Japão. O jogador está com uma proposta em mãos, a gente não sabe se o clube japonês vai pagar um dinheiro ao Vasco ou se o jogador tenta a sua liberação de graça do nosso clube para fechar somente a parte salarial com o clube japonês. O que com certeza está pesando muito aí a favor do time japonês, porque eles ofereceram um valor até o momento considerado astronômico para o Yuri Lara e ele deverá deixar o nosso clube. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias, né? Convocados aí pelo ex-técnico do Vasco, Ramon Menezes, os meio-campistas Andrei Santos e Marlon Gomes estarão aí na disputa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Jogadores que foram destaques do Vasco aí nessa última Série B foram convocados pelo nosso ex-jogador e agora treinador Ramon Menezes, né, que também teve uma passagem pelo Vasco como técnico. A competição acontece na Colômbia entre o dia 19 de janeiro e dia 12 de fevereiro. O outro jogador que vivia essa expectativa de ser convocado, mas que infelizmente ficou de fora, foi o garoto Eguinaldo. O agora ex-jogador do Vasco, Léo Matos, deverá aceitar o convite do nosso clube para trabalhar no departamento de futebol do Vasco. Léo Matos que recebeu aí um convite do Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, que ele mesmo confirmou aí na entrevista coletiva a um podcast. E também o Paulo Brax confirmou que ele mesmo fez esse convite aí ao Léo Matos na última entrevista coletiva que ele concedeu a nós torcedores. E pode ser que o Léo Matos continue no Vasco, mas agora trabalhando nos bastidores. Muito possivelmente ele deve trabalhar ao lado do Paulo Brax,
também juntamente com o Abel Braga, na busca aí de reforços, de jogadores aí que podem vir para o nosso clube, né? O Léo Matos, que tinha uma proposta mais ou menos parecida com essa do Vasco, para ir para o PAOK da Grécia, clube que ele jogou muitos anos, né? Para ele ser diretor de futebol lá no clube grego, né? Vamos ver se vai confirmar essa presença do Léo Matos em 2023, só que agora nos bastidores do Vasco. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão no mercado da bola, né, cara? O Vasco aí querendo muitos jogadores, fazendo propostas a alguns jogadores. O torcedor segue aguardando ainda o anúncio oficial de algum reforço, né? Mas o Vasco segue interessado em inúmeros jogadores, como o próprio disse o Paulo Brax. 20 jogadores estão na lista aí de contratações que o Vasco deseja fazer. Isso não sou eu que estou inventando. O Paulo Brax falou na entrevista coletiva e o Vasco muito possivelmente irá contratar 20 reforços até abril, que foi o prazo que o Paulo Brax disse aí que o Vasco planeja montar 90% da equipe e o restante serão peças de encaixe ao longo da temporada, né? Talvez na janela de julho o Vasco contrate mais jogadores e também dependendo da oportunidade de mercado ao decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas enquanto isso o Vasco precisa montar um time aí para fazer uma boa pré-temporada, né, cara? O Vasco vai ter aí um torneio na Flórida, né? E até o momento nenhum reforço contratado e segue interessado aí em alguns jogadores, né? De preferência jogadores do Atlético Paranaense, né? Parece que o Vasco tem interesse no time todo do Atlético Paranaense, né? Se brincar, a 777 Partners vai querer mudar o nome de Vasco da Gama para Atlético Paranaense da Gama, né? Todos os dias a gente tá falando do interesse do Vasco em alguns jogadores desse clube, né? E mais uma vez o Vasco intensifica aí o interesse no lateral direito Kelvin. Além do atacante Bissoli, o Vasco também terá uma reunião nessa semana para tratar sobre o lateral direito Kelvin, jogador aí do Furacão. Depois da liberação do investimento e de ter nomes aprovados pela 777 Partners, o Vasco agora vai conversar com empresários dos jogadores. O Globoesporte.com informou que há interesse nesses dois jogadores, tanto no Bissoli e no Kelvin, desde novembro. O Atlético, inclusive, já sabe do interesse nos dois atletas, mas ainda não foi procurado oficialmente pelo Vasco. A situação do Bissoli é vista com bons olhos pela diretoria atleticana, que não vai dificultar uma negociação. Já em relação ao lateral direito Kelvin, a situação é um pouco mais complicada. O Furacão sabe da importância do jogador no elenco e até por isso não tem estipulado um valor de venda para abrir a negociação com clubes brasileiros. Mas vale ressaltar que no clube paranaense nenhum jogador é inegociável. O lateral direito Kelvin, que como eu disse é considerado titular pelo lado direito no Atlético, vem de uma temporada muito sólida e foram ao todo 42 jogos com 2 gols marcados e 5 assistências. O jogador foi criado e revelado lá no Atlético Paranaense, tem contrato ainda até fevereiro de 2024. O Vasco demonstrando interesse novamente nesses dois jogadores. Vai apresentar a proposta, sim, eu acho que em breve, sim, nos próximos dias, o Vasco vai fazer uma proposta oficial para contratar o atacante Bissoli, que em tese chegará aí para ser o reserva imediato do Pedro Raul, ou talvez até mesmo disputar a posição com o Pedro Raul. E o Kelvin chega, quem sabe, para ser titular absoluto da lateral direita do Vasco. Bom, e além desses dois jogadores que a torcida vascaína já sabia que o Vasco tem interesse, o Vasco também teria feito uma proposta ao atacante colombiano Diego Valoyes, jogador do Talleres lá da Argentina. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco tem concorrência de um clube alemão ainda não mencionado. O atacante que foi já convocado algumas vezes para a seleção da Colômbia é um dos grandes destaques lá do Talleres. É um jogador que atua aí pelas pontas, né? Um jogador muito interessante e já tem uma grande aprovação dos torcedores vascaínos, né? Você entra nas redes sociais, vários torcedores concordam com essa contratação. Eu também concordo, contrataria tranquilamente esse jogador. É um jogador jovem com um grande potencial e ainda é um jogador de seleção, né? Na minha opinião, poderia sim ser contratado. A gente não sabe quais os valores que o Vasco ofereceu por esse jogador, mas ele foi um dos destaques aí no Talleres nas últimas temporadas no clube argentino. Deixe aí nos comentários se te agrada essas possíveis contratações do Vasco. Além desses nomes, a gente sabe que tem inúmeros outros nomes. Assim que tivermos mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos. Mais tarde tem mais vídeo. E é nóis!